Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela sua presença que enche essa casa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o teu amor nos convidou no final dessa semana, no início desse final de semana, para a gente sentar junto aqui nesse lugar e trazer para o centro da discussão a nossa família, a nossa casa, as nossas relações, Deus. Obrigado, Senhor, porque isso é plano e sonho seu. Obrigado, Senhor, porque isso é algo que a gente precisa fazer todos os dias, independente do quão bem estejamos, independente do quão mal estejamos, precisamos colocar no centro das nossas conversas as nossas relações. E nós te agradecemos porque você é um Deus que cuida de nós e cuida das nossas famílias e é o centro de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar o pastor para vir aqui, antes de eu começar, e ele vai começar com um exercício, e eu quero fazer e propor alguns exercícios para você nessa noite. Hoje eu preparei uma palestra, então vai ter uma estrutura um pouco diferente de um sermão. Pastor, vou te dar um tempo para você ler essa frase aí na sua cabeça, não conta para ninguém não, só lê e tenta decorar. Um tempinho aí, vai, tenta ler algumas vezes. Não, sai daí não, fica aí, tá? E aí, a primeira tarefa do pastor é... Ficou esquecida, né? Primeira tarefa do pastor é a seguinte. Tá bom, já deu. Peraí, tá bom. Você vai ali para sua esposa, pode voltar para o seu lugar. Você vai falar no ouvido dela uma vez a frase inteira, tá? E aí ela vai falar no ouvido da amiguinha, vai falar no ouvido da outra amiguinha, que vai falar no ouvido de trás. E a gente vai passar essa frase até ela vir até aqui na frente, tá? E aí o Natan vai falar a frase aqui, tá? O Natan é o último da roda. Galera, from now on, I'm gonna talk in English only, okay? During all the time, I'm gonna talk in English. If you don't understand me, that's not my problem, okay? No, I'm just kidding. Tô brincando. Comecei falando inglês para te perguntar isso aqui. Que língua que você fala? Talvez você possa me responder. Eu falo português e eu gosto de falar português. Talvez você possa me responder. Eu falo inglês and I like to talk in English. Você pode escolher o idioma que você quiser. Você pode falar, me comunico melhor em espanhol. Mas a pergunta-chave de hoje, da nossa conversa aqui, é que língua você fala. Não especificamente que idioma você fala, mas que língua você fala. Porque existe a possibilidade da gente falar o mesmo idioma e mesmo assim a gente não se entender. Existe a possibilidade da gente falar o mesmo idioma e mesmo assim a gente falar línguas diferentes. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é essa. O que é relacionamento? E eu sei que já passaram as telas mais do que eu gostaria, mas eu escrevi uma resposta do que eu acho que é relacionamento. Mas eu queria que você dissesse para você o que você acha que é relacionamento. Escreve aí na live, se você puder, escreve aí para a gente. O que você acha que é relacionamento? Uma pessoa que gosta da outra. Alguém escreveu isso, que relacionamento é uma pessoa que gosta da outra. Alguém disse que é amor, compreensão, relacionamento, relation, confiança, convívio, relação de respeito entre as pessoas, compromisso com o próximo, relacionamento peraí, que agora começaram várias coisas. Relacionamento é cumplicidade, é amizade, paciência, tolerância, companheirismo, dedicação, a bond you have with a person, relationship, empatia, friendship, working with another, uma pessoa com muito amor. Relacionamento é tudo isso que vocês falaram. Mas hoje eu quero trabalhar nessa noite a ideia com vocês de que relacionamento é, de alguma maneira geral, basicamente comunicação. E todo mundo respondeu de alguma maneira comunicação. Se relacionar com alguém é se comunicar com alguém, é trocar experiência com alguém. Relacionamento é troca e comunicação. E se
depois dessa noite que a gente vai experimentar aqui hoje, você pudesse sair com uma coisa na sua cabeça. A pergunta que eu gostaria que você saísse daqui é: como é que anda a minha comunicação com as pessoas? Como é que anda a minha comunicação dentro da minha casa, com os meus filhos? Como é que anda a minha comunicação com os meus pais? Eu sou alguém que consigo ter uma comunicação efetiva, clara, correta, boa, funcional? Ou eu estou com problemas nos meus processos de comunicação? Porque se eu tenho problemas nos meus processos de comunicação, eu tenho problemas profundos em manter relacionamentos. E sem relacionamento, ninguém vive. Eu queria perguntar onde está a frase que eu falei para o pastor. Está onde? Tá, estou vendo ali. Ela está vindo. Se eu disser para você que é uma frase de pelo menos 5 linhas, você acredita? Quando a gente fala de relacionamento de pai e filho, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um filho de 2 anos e outro filho de 4 anos. Eu tenho 4 anos de experiência em ser pai de alguém. E tem gente aqui que tem muito mais tempo de experiência na paternidade, muito, muito mais do que eu. Mas hoje, eu quero falar sobre essa receita de como ser um pai perfeito, de como ser uma mãe perfeita. Você está pronto para ouvir essa receita? Você vai anotar tudo que eu vou falar para você? Então vai lá, valendo. Essa receita não existe. Essa receita não existir é importante, essa noção de que essa receita não existe, ela é importante para a gente, porque no momento que a gente começa a olhar para a paternidade, para a experiência da gente ser pai ou ser filho de alguém, e entender que não existe uma receita de bolo para isso, a gente começa a entender que não tem como dar certo ou dar errado a sua paternidade. Você ser mãe de alguém, você ser pai de alguém, é uma coisa que não tem como dar certo ou dar errado. Existem experiências que a gente passa dentro da caminhada pastoral de escutar pai e mãe falando assim: pastor, o que eu fiz de errado? Aonde foi que eu errei? E aí quando você me faz essa pergunta, você de alguma maneira afirma que existe essa receita. Que essa receita de bolo, ela é real, mas essa receita, ela não existe. Se ela existisse, seria mais fácil, aí você teria acertado a receita ou errado a receita. Você teria esquecido algum processo, ou você teria acertado esse processo. Mas ser pai e mãe não é uma receita de bolo. Quando você tem um filho, ele é a coisa mais complexa que você pode ter e administrar. E ele vai, em algum momento, tomar as decisões por ele mesmo. E essas decisões, elas podem te agradar, ou elas podem não te agradar. E aí, no meio desse processo, às vezes a gente tenta empurrar essa responsabilidade dessa criação para alguém. Desse relacionamento falho, desse relacionamento que não está dando certo, para alguma instância. Seja a escola, seja o conselheiro dos adolescentes, seja o pastor. E alguém vai falar assim: qual é a receita? Porque o meu filho não está dando certo. O meu bolo não está enchendo do jeito que eu estava esperando, ele está solando. O meu filho não está funcional do jeito que eu queria que ele estivesse. Como é que você, escola, pode resolver o meu problema? Como é que você, igreja, pode resolver o meu problema? O que eu posso adicionar nessa receita que tente salvar o meu bolo no meio do caminho? E o fato de não ter uma receita é o que mostra para a gente que a comunicação é a única chave para a gente resolver os problemas que aparecerem no meio do caminho. A comunicação é a chave para lá na frente ele tomar as decisões baseadas nas coisas que você ensinou para ele. Para que lá na frente ele consiga entender o que é certo e o que é errado, baseado no que ele viu na tua vida. Tem uma frase famosa que diz que a palavra, ela ensina, mas o exemplo ele convence. O seu filho, ele vai ser inspirado pelo que você é, muito mais do que pelo que você diz. Ele vai ser inspirado muito mais pelo que você faz do que pelo que você fala. Eu estou
esperando essa frase, que está virando uma palavra, chegar aqui na frente. Mas, quando ela chegar, a gente vai falar sobre o telefone sem fio. E sobre como, nesses processos de comunicação, a gente pode identificar falhas. Como, durante esse processo de comunicação, a gente pode entender o que está funcionando e o que não está funcionando. Está todo mundo no modo anônimo, não está? A maioria das pessoas aqui está no modo anônimo. Você pode responder, você acha que a sua comunicação está quando de 0 a 10? Joga um número aí no site para a gente. Seus processos de comunicação, 3, 8, 6, 4, 6, 7, 10. A pessoa que disse 10, depois eu quero trocar uma ideia com você. 3, 5, 7, 8, 6, 1. De 0 a 10, como é que andam os seus processos de comunicação? Muito 3, muito 4, 1, 5, 7. Apesar de variar bastante, a gente começa a perceber que a gente pode ser melhor nos nossos processos de comunicação. Vai, chegou na última fileira. Pastor, vai ficar na sua conta essa, né? Passa aí, passa aqui, ó. Existe alguma possibilidade de desligar alguma dessas luzes ou não? Assim, se não existir, não tem problema. É só porque eu estou ficando meio cego, assim. Vamos lá, Natan. Chegou o momento que estava todo mundo esperando. Fala a frase pra gente. Todo amanhã. Obrigado, pode sentar. Chegou em você alguma coisa diferente? Fala aí pra mim. O que chegou em vocês? O que chegou em vocês? Tá, vou ler a frase que o pastor Sandro leu, tá? Para vocês agora. A frase foi: o moço manhoso mete medo no medroso que não me deixou sair por causa dos perigos alheios na espreita da esquina. Qual foi a frase que chegou no final? Todo amanhã. Foi quase, pastor. Foi quase. Mas a galera aqui da frente recebeu essa frase aqui? O manhoso chegou. Obrigado, gente, obrigado. Valeu, gente. Vamos acalmar. Obrigado. O que acontece nesse processo de comunicação, a teoria da comunicação base, ela é essa. Todo processo de comunicação começa com o emissor e termina no receptor. Nesse momento aqui agora, eu estou sendo um emissor e você está sendo um receptor. Quando você escreve alguma coisa para mim, aparece aqui na tela do meu computador, você está sendo um emissor e eu estou sendo um receptor. Então, é fácil a gente entender que o emissor é o que fala e o receptor é o que escuta. O problema é que essa mensagem que sai do emissor, até ela chegar no receptor, ela passa por um canal. E esse canal, às vezes, pode ser o ar, pode ser aqui o microfone. Se o microfone você talvez não estivesse me ouvindo com tanta clareza. Então, a gente tem meios de comunicação que são os canais. Quando você liga a sua televisão é um meio para você receber a mensagem que está sendo emitida de alguma rádio de transmissão. Então, o emissor é aquele que fala, o receptor é aquele que recebe, a mensagem é o que está sendo dito e o canal é o meio pelo qual você transmite isso. O problema é que no meio dessa comunicação existe o ruído, que é codificado através de alguma coisa, no caso aqui está sendo a língua portuguesa, as minhas palavras elas estão seguindo um código. Se eu estivesse falando inglês, as minhas palavras estariam seguindo um outro código, respeitando
uma outra codificação, mas eu estou falando em português, então aqui o código é o português. E antes da minha mensagem chegar no receptor, ela passa por um outro ruído, que é o ruído chamado repertório. O que é o repertório? Repertório é um filtro que todos nós carregamos dentro de nós, e ele é construído durante toda a nossa vida. Então, o repertório seu, ele foi construído pelos livros que você leu, pelos filmes que você viu, pelas músicas que você escutou, pelas pessoas que você ouviu, pelas pessoas que fizeram coisas na sua frente e você foi aprendendo. Repertório é o conjunto de informações que você tem para decodificar uma mensagem que chega até você. E o meu repertório é extremamente diferente do seu repertório. E, inacreditavelmente, o repertório do seu filho é extremamente diferente do seu repertório. Porque apesar do teu filho ter crescido dentro da tua casa, ele cresceu fora da tua casa também. Apesar dele ter visto muitas coisas que você viu, ele viu coisas que você também não viu. Ele foi para uma escola que você não foi, você foi para uma escola que ele não foi. Então, todos nós carregamos repertórios diferentes. Durante o nosso processo de comunicação, existem esses ruídos, e aí o ruído pode ser qualquer coisa. Pode ser uma pilha que esteja acabando, pode ser um canal que não esteja funcionando, um cabo que esteja rompido. Ruídos existem para atrapalhar os nossos processos de comunicação. Agora, o ruído pode ser uma internet ruim, um chiado, um barulho, mas o ruído pode ser essa construção desse repertório. Eu acho interessante, não sei se o pastor já viveu essa experiência, o André, de você vir aqui na frente pregar uma coisa, aí você prega sobre o batismo infantil. Aí você chega lá na porta e a pessoa vira e fala assim: pastor, a pregação do senhor hoje sobre a cura da minha perna foi uma bênção. Você fala uma coisa e a pessoa entende uma coisa completamente diferente, porque ela está ouvindo a partir do repertório dela, ela carrega filtros que eu não controlo. O que eu estou dizendo agora pode chegar em você do jeito que eu planejei, ou pode chegar de um outro jeito, porque a gente vive uma vida cheia de ruídos. É por isso que na hora que eu falo alguma coisa, na hora que eu faço alguma coisa, na hora que eu mando uma mensagem, eu preciso entender que existem processos no meio desse meu caminho. E aí, se eu sou um filho, eu preciso entender que o que a minha mãe está dizendo para mim e o que eu estou dizendo para minha mãe, não necessariamente é o que ela está entendendo. E aí, talvez, o problema não seja a linguagem, talvez o problema não seja o idioma que você esteja falando. Talvez você esteja falando no mesmo idioma que a sua mãe e que o seu pai. Talvez você esteja falando no mesmo idioma que o seu filho ou a sua filha. Mas talvez ele não esteja te entendendo, porque está cheio de filtro, está cheio de ruído no meio do seu processo de comunicação. Talvez vocês estejam falando a mesma língua, mas vocês não estejam se entendendo. Diante desse desafio, a pergunta que fica é: quais são esses ruídos? Como é que eu posso diminuir esses ruídos? Como é que eu posso diminuir a chance de eu plantar a batata e você colher repolho? Como é que eu posso diminuir essa chance de falar uma coisa aqui e você ouvir outra coisa aí? Primeiro, eu preciso tomar cuidado com as coisas que eu falo. Segundo, eu preciso me colocar no lugar da pessoa que está recebendo isso. Queria te perguntar, pega aí o celularzinho de novo, que eu quero muito que você participe. Que tipo de ruído pode existir no meio do processo de comunicação da sua casa, dos seus pais, dos seus filhos? Que ruído você acha que a sua mãe escuta na hora que você fala? Que ruído você acha que os seus filhos escutam na hora que você fala? Brigas, falta de respeito, distanciamento, opiniões diferentes. Ó Deus falando, impaciência, gritos. Eu sinto vontade de chorar, negatividade. Escuta aí, às vezes eu sou o filho que está mandando essa mensagem aqui agora. Impaciência, celular, opiniões diferentes, celular, imagens, descaso, redes sociais, companhias, vídeos. Quando eu estou com raiva, brigas, fights.
diferenças de gerações, falta de interesse, tudo isso. E TV. TV é um problema, hein? Dominação. Eu separei alguns ruídos aqui. E sobre como a falta dessas coisas podem estabelecer ruídos nesses processos de comunicação e atrapalhar do seu relacionamento com seu filho, com a sua filha, seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe. Falta de vontade, porque se você não tiver vontade de entender o que a sua mãe está dizendo, você nunca vai entender. Se você não tiver vontade de entender o que o seu filho está te dizendo, você nunca vai entender. E aí é interessante aparecer um monte de celular aqui, porque existem momentos em que a gente está... desculpa aí. A gente está mais ocupado prestando atenção em outras coisas do que prestando atenção nas coisas que importam. Falta de vontade, falta de atenção, falta de educação. Quando eu falo falta de educação, eu estou falando de gentileza mesmo. Eu tenho um filho de 2 e um filho de 4. E às vezes eu me pego gritando com eles. Porque eles são bem levados quando eles querem. Sobem até em cima da geladeira, se der bobeira. E sobem mesmo. E aí, no meio desse meu grito, eu paro e penso assim, será que eu gritaria assim com alguém lá na igreja? Será que eu gritaria assim com alguém no meu trabalho? Será que eu falaria desse jeito com uma pessoa mais velha do que eu? Por que eu estou falando assim com os meus filhos? Às vezes a gente é treinado para ser educado e gentil com as pessoas que estão do lado de fora da nossa casa. A gente está acostumado a dizer, por favor, obrigado, dá licença, quando a gente está visitando alguém, mas dentro da nossa casa a gente pede isso, né? E aí a gente não pede, por favor, para o nosso filho pegar água para a gente, é mais do que obrigação dele. A gente esquece de dar bom dia para quem dormiu do nosso lado, mas a gente dá bom dia para o porteiro. Porque a gente vai perdendo a educação no meio do nosso processo. Falta de vontade, falta de atenção, falta de educação, falta de tempo. E aí é aquilo que eu falei, se você não teve tempo para lidar com seu filho, se você não teve tempo para lidar com os seus pais, porque parece muito que essa receita de bolo é só para os pais, né? Mas a gente tem tempo para jogar, para estudar, para brincar, para namorar, mas tempo para gastar com os meus pais, tempo para gastar com o meu filho. E estou usando a expressão gastar, porque é preciso que a gente gaste tempo com os nossos filhos, que a gente invista tempo com os nossos filhos, coloque na agenda. Se ficar difícil demais, coloca na agenda. Eu preciso passar um tempo com meu filho, fazendo o quê? Nada. Brincando com ele, jogando, conversando. E aí não tenho tempo, Tiago, porque eu trabalho, eu preciso correr atrás, eu preciso colocar comida na boca dessas crianças, eu não tenho tempo de lidar com eles. Então, come com eles. Senta junto e fala assim, a partir de hoje, toda noite a gente vai jantar junto nessa casa, tá entendendo? Sem celular, a gente vai desligar e a gente vai conversar e vai perguntar como é que foi o dia. Porque o que está acontecendo na nossa geração é que a gente está vivendo como estranhos na mesma casa. Igual como se a gente fosse hóspede de um hostel. E aí cada um come na hora que dá, chega na hora que dá, brinca na hora que dá, descansa na hora que dá e não se relaciona. Eu não tenho nenhuma receita de bolo para o seu ato de paternidade, de maternidade ser bem sucedido. O único caminho que a palavra do Senhor aponta para a gente é relacionamento, intimidade, gastar tempo, profundidade. Falta de vontade, falta de atenção, de educação, falta de tempo e falta de empatia. Primeira vez que a gente conversou aqui no Forever Youth, numa sexta-feira, a gente falou exatamente sobre se colocar no lugar do outro e como é difícil a gente fazer isso. E aí a gente trocou de lugar. E era agora, pastor, que eu ia mandar as pessoas trocarem de lugar, tal, mas eu adiantei isso nesse processo.
Porque quando eu troco de lugar, o que acontece? Eu começo a ver as coisas de um ponto de vista diferente. Se você vem para a igreja e senta todo dia aqui na frente, na esquerda, no dia que você sentar na direita, você vai enxergar detalhes da arquitetura que você não viu, você vai enxergar o pastor de um jeito que você nunca viu, você vai enxergar o louvor de uma maneira que você nunca viu, você vai começar a reparar detalhes que você não tinha percebido dentro da igreja, porque quando a gente muda de lugar, a gente começa a ver as coisas de um ponto de vista diferente. E vou te falar um segredo aqui, que talvez possa parecer bobo, mas que muita gente não sabe. Ninguém briga por esporte. Não, tem gente que briga por esporte. Mas o que eu estou falando é que ninguém arruma confusão a troco de nada. Para alguém estar discutindo com você, é porque essa pessoa acredita que ela tem um ponto de vista, que ela tem uma razão naquilo ali. Você tem que ser muito teimoso para você gastar a tua força por uma coisa que você não acredita. Então, a próxima vez que você estiver brigando com alguém, tenta parar e falar assim, caramba, ela está tão empenhada em brigar comigo, que ela deve ter alguma lógica, que ela deve ter alguma razão que está construindo e que está garantindo esse empenho nela, não? Às vezes a gente olha tudo só por um prisma, isso dificulta a gente. Deixa eu chamar 4 meninas, vocês 3, me ajudam? Rapidinho. Rapidinho. E você também, Ben, rapidinho. Que o Ben gosta. Vamos lá, vou fazer uma coisa, um exercício com vocês aqui. Vou pedir para vocês tirarem uma foto. 1, 2, 3, já tirei a foto. Tirei a foto. Essa aqui é a foto. Vou botar lá no telão daqui a pouco a foto de vocês. Tá? Quero te fazer uma pergunta. Você gostou da foto? Não. Tá. Você gostou da foto? Não. Você gostou da foto? Não. Bem, você gostou da foto? Não. Cara, olha só. Tá maneiro, cara. Não tá maneiro? Obrigado, gente. Pode sentar. Quando eu tiro uma foto sua, no meio de um grupo, o que serve para você dizer para mim se aquela foto é boa ou ruim? É isso, pastor. É se você está bonito ou se você está feio na foto. É isso que determina. Quando você tira uma foto em grupo, a foto pode ser a foto mais perfeita do mundo. Ela pode estar super bem enquadrada, mas se você não saiu bem, eu não dei tempo de ninguém se arrumar também, né? Eu fui injusto pra caramba. Se você não saiu bem, a foto não presta, não é verdade? Porque a gente é autocentrado, a gente só consegue ver as coisas a partir de um ponto de vista. É difícil a gente conseguir olhar para a foto, e apesar de você não estar bem, se a foto funcionar, é difícil de você falar, posta lá no Instagram essa foto. Porque você não está bem. Esse desafio é difícil para a gente, porque a gente precisa começar a entender quem determina se a foto funciona ou não. E como a gente é autocentrado à beça, a gente não consegue entender que a única pessoa que tem moral e calibre para dizer se a foto funciona ou não, sabe quem é? É o bem? Não. É você? Não. Sabe quem é a pessoa que tem calibre para dizer se a foto funcionou ou não? É o fotógrafo. É o fotógrafo, porque é o fotógrafo que planejou essa foto. É o fotógrafo que pode dizer quem está certo e quem está errado. Na sua família, na sua casa, aonde você está, tudo que você é, um dia Deus olhou, planejou e sonhou. Deus é o fotógrafo da tua casa. E para entender quem está certo e quem está errado, é preciso perguntar, Deus, era assim que você queria? Quando você olha para o seu casamento e você pergunta, Deus, era assim que era para a gente estar posicionado? Quando você olha para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos, era assim que era para estar? Deus é o fotógrafo da sua vida.
Eu quero encerrar contando 2 histórias que eu gosto muito na palavra do Senhor. A primeira delas se encontra no livro de Gênesis, capítulo 11, do verso 1 ao verso 9. E conta a história de uma torre. E Deus desce para ver o que estava acontecendo no meio dos homens. E naquela época, logo no comecinho da humanidade, todo mundo falava a mesma língua. E aí, Deus vê que aqueles homens têm maldade no seu coração, e Ele diz, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. A segunda história, ela está em Atos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 8. É a história de Pentecostes. Na história de Pentecostes, a narrativa conta para a gente que eram pessoas de vários lugares diferentes que se reuniram e buscaram a presença do Espírito Santo. E aí, no momento que o Espírito Santo desce, todas elas começam a escutar, cada uma na sua própria língua materna. Numa história, a gente tem todo mundo falando a mesma língua, existe a ausência da presença de Deus, e aí, de repente, todo mundo começa a falar línguas diferentes. Isso é no Antigo Testamento. No Novo Testamento, na segunda história, você tem pessoas que falavam línguas completamente diferentes. A presença de Deus habita no meio deles, e eles começam a se entender. Eles começam a falar a mesma língua. A Bíblia conta para a gente que quando existe a presença de Deus, a gente fala a mesma língua. E quando a presença de Deus começa a se afastar por causa da maldade, a gente começa a falar línguas diferentes. Minha oração nessa noite é para que a sua casa comece a falar a mesma língua. Não importa se seja em inglês ou em português, mas é importante que a gente comece a se entender. É importante que a gente comece a se colocar um no lugar do outro. É preciso que a gente comece a olhar para os nossos filhos e entenda que eles estão cheios de processos, às vezes cheios de hormônio, às vezes passando por todas as dificuldades e dores que você já passou um dia na adolescência, e está tentando sobreviver a ela, e está cheio, carregado de coisa, ali atrapalhando ele de ouvir o que você está tentando dizer. Assim como é preciso que a gente entenda que os nossos pais estão carregados de atividades, carregados de preocupação, e muitas vezes eles não conseguem entender as coisas que vocês estão vivendo, porque você não está sabendo colocar isso para eles, porque o seu processo de comunicação está cheio de ruído, está cheio de coisa atrapalhando. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Enquanto você tem tempo, dá para construir uma maneira melhor da gente se comunicar. Eu quero lançar esse desafio para você. Mais tempo com seus filhos, mais tempo com seus pais, mais conversa, mais bate-papo. Não tem nada que a gente não consiga resolver sentando e conversando. A verdade é sempre um caminho melhor do que a omissão, do que a mentira. A gente sentando junto, a gente resolve os nossos problemas. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família, pelas suas relações, pelos seus processos de comunicação, para que Deus comece a habitar com força no meio da sua casa, e que vocês comecem a falar a mesma língua, que vocês cada vez mais consigam se entender. Eu queria te convidar a se colocar de pé, procurar a sua família. Os filhos que estão aqui, se os seus pais estiverem por aqui, abrace seus pais. Se seu pai não está aqui, sua mãe não está aqui, seu filho não está aqui, entre em alguma família, abraça alguma família. E queria convidar você nesse momento a levantar comigo um clamor aqui, na Igreja Nova Esperança, em Orlando, para que o Espírito Santo de Deus venha como no dia de Pentecostes e faça a nossa casa falar a mesma língua.
e faça a nossa família falar a mesma língua. Senhor, converte o coração dos filhos aos pais, o coração dos pais aos filhos, Senhor, para que nós possamos nos entender, Senhor, para que no lugar da briga, a sua paz reine no meio de nós, Senhor Jesus. Levanta a tua voz, começa a orar com a tua família agora. Espírito Santo de Deus, enche essa casa, Senhor, com a sua glória, Senhor. Enche esse lugar, Jesus. Enche esse lugar, Jesus. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a falar a linguagem do amor, Pai. A linguagem da Tua vida fluindo no meio de nós, Senhor. Levanta a tua voz em oração nesse momento. Eu queria ouvir você, clamando pela sua casa, clamando pelos seus filhos, clamando pelos seus pais, por segurança. Deus, livra a nossa casa do mal, Senhor. Livra os nossos filhos de crescerem no meio da morte, Pai. Livra os nossos filhos de crescer no meio daqueles que trazem conselhos ruins, Senhor. Que o Teu Espírito Santo derrame fogo santo, fogo santo, fogo santo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Incendeia os nossos corações, Senhor. Incendeia as nossas casas, as nossas famílias. Enche-nos do Teu fogo, Senhor. Fogo que nos faz falar a mesma língua. Fogo que faz a gente começar a se entender. Fogo que faz a gente parar de brigar. Fogo que faz a gente olhar um no olho do outro e não sentir raiva, e não sentir decepção. Fogo que faz gerar em nós amor, perdão, cura, Senhor. Fogo que faz a gente superar as adversidades e as coisas que a gente não consegue controlar e não consegue entender, Senhor. Gera esse fogo em nós, Pai. Nós queremos repreender o espírito de Torre de Babel na nossa casa, Pai. Aleluia. Nós não aceitamos que os nossos filhos cresçam falando com os outros e com dificuldade de falar com a gente, e com um sentimento de distância do nosso coração, Senhor. Amizade, Senhor. Gera espírito de amizade entre os nossos filhos e nós. Que o meu pai, que a minha mãe, mais do que me amar, goste de mim, goste da minha presença, goste de se divertir comigo, Aleluia. goste de dar risada, goste de escrever memórias. Senhor, cura as nossas casas que estão rachadas, Pai. Porque nós não queremos uma Torre de Babel na nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus, que o Seu amor faça a gente melhorar. Porque dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Ainda dá tempo. Porque enquanto existe fôlego, existe a chance do fogo queimar. Enquanto existe oxigênio, existe chance do fogo acender na tua casa. Enquanto existe tempo, existe chance do Espírito Santo de Deus se derramar sobre a tua vida, se derramar sobre a sua casa, se derramar sobre a sua família, se derramar sobre a sua herança, se derramar sobre o seu legado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.